aí, moçada? Hoje nós vamos para Califórnia na década de 80. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia, chegando para mais um assunto muito legal a respeito do nosso apreciado rock and roll. E antes de continuar falando, eu queria pedir para vocês, como costumo fazer, para quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, vá lá, dá seu like, faça sua inscrição, que isso é muito importante para fazer o nosso canal, modesto canal, crescer e continuar aqui falando de rock and roll, que é o que nós gostamos, certo? Muito bem, moçada. Por que eu falei da Califórnia nos anos 80? Porque hoje nós vamos falar de uma das grandes bandas do hard rock californiano, do glam metal, do hair metal, chame lá como quiser, o Motley Crue. O Motley Crue, um dos gigantes lá de Los Angeles nos anos 80. Não é à toa que eles lançaram até um disco chamado aí Saints of Los Angeles, né, mais recentemente, porque não diria talvez Saints, mas sim Gods of Los Angeles, porque são um dos grandes deuses ali do heavy metal, do hard rock colorido dos anos 80. O Motley Crue se formou em Los Angeles em 81, né? Primeiramente com o baixista Nick Six e o baterista Tommy Lee. A eles se juntaram posteriormente o guitarrista Mick Mars e o vocalista Vince Neil. E eles já saíram ali para o circuito de clubes ali de Los Angeles e rapidamente já lançaram o seu primeiro álbum, rapidamente já lançaram o seu segundo, né? Conseguiram um contrato com uma grande gravadora. E esses dois primeiros álbuns do Motley Crue, aí o Shout at the Devil e o Too Fast for Love, eram discos assim que mostravam um hard and heavy bastante ácido, áspero e bastante visceral também, né? Com aquele visual ainda do couro preto e as taxas, aquelas coisas lá, com também uma certa reverência do hard rock e tal, mas não era ainda aquele visual colorido que eles adotaram depois. Foi a partir do terceiro disco deles, o Theatre of Pain, que eles adotaram aquele visual mais colorido das bandas de glam metal ali da Califórnia, dos Estados Unidos ali dessa época aí, né? Lembrando lá o grande Sweet, né? Um dos grandes precursores desse estilo, né? O britânico Sweet dos anos 70. Lembrando no visual, assim, e na referência do som também, né? E aí o que era preto, né? Que nem as botas de plataforma, que eram pretas, ficaram rosas, ficaram verde-limão, aquelas coisas assim. Pegou um visual mais colorido ali que também explodiu. Os dois primeiros discos foram muito bem sucedidos. O terceiro também, e daí pra frente foi só sucesso. Grandes discos continuaram saindo aí, como Girls, 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 o Dr. Feel Good, com muito sucesso, muita reverência, um visual bastante escrachado até, como eu sempre falo, né, dessas bandas coloridas californianas aí, e muito sucesso. Mas aí, como sempre acontece, né, o sucesso enorme começa a criar alguns problemas na banda, né, motivados por álcool, por drogas, por egos inflamados, aquelas coisas lá, e veio uma ruptura, né, no final dos anos 80, com a saída no final dos anos 80, início dos 90, a saída do vocalista Vince Neil, que saiu do Motley Crue para inaugurar aí uma carreira solo, que nunca chegou a decolar muito bem, né? E o Motley Crue seguiu ali sua vida, chamando para o vocal o John Corabi, e aí já eram os anos 90, e já havia o grunge. E o Motley Crue resolveu dar uma guinada no seu som, lançando um LP auto-intitulado, né, só com o título de Motley Crue, e que era meio aí calcado no grunge. Tinha aí coisas do grunge nesse som da Motley Crue. E a coisa não deu muito certo, não. O público novo, né, quem era público novo para a banda não gostou muito, o público antigo também não, e a banda não se deu muito bem, né, não se deu muito bem assim pro estilo Motley Crue, né, que vendia discos às turras. Esse aí vendeu um pouco menos. Mas a banda viu que não era bem o caminho a seguir, e acabou que o John Corabi acabou saindo da banda de novo, e o Vince Neil voltou para o grupo.
Aí eles gravaram outro disco no velho estilo, né? Generation Swine, e a banda continuou fazendo sucesso aí pelos anos 90 fora, pelos anos 2000, até que chegou em 2014, que eles anunciaram a turnê 2014-2015 como turnê de despedida. Fizeram uma grande turnê e deram uma parada, né? Deram um tempo ali, deram uma parada. Só que aí em 2018 saiu um filme a respeito da banda, né? Um filme contando a história da banda, e isso aí acabou motivando a volta do grupo. Eles acabaram voltando e quiseram voltar assim de uma maneira meio triunfal, ou seja, fazer uma grande turnê pelos Estados Unidos e pela Europa, e foi parar até na América do Sul, veio parar até aqui na América do Sul, né? Uma grande Japão, inclusive, uma grande turnê assim, que tivesse uma banda de abertura e que tivesse uma outra banda do tamanho do Motley Crue para eles se revezarem, né? A cada show assim, uma tocando antes da outra, né? Então, um dia tocava uma antes do Motley Crue, no outro dia o Motley Crue tocava antes dela e tudo mais. As bandas que eles contactaram, primeiro foi a Joan Jett, né? Que ex-guitarrista lá do Runaways, que há muito vem militando aí no rock pesado. Ela ficou com uma banda de abertura e eles contactaram o David Lee Roth, o ex-Van Halen, para ser essa banda ao lado do Motley Crue, para revezar com o Motley Crue, assim, quem seria o headliner de cada noite. E aí o David Lee Roth gostou até da proposta, né, em termos de grana que rolava, mas não gostou dessa ideia de revezar o primeiro e o segundo lugar das bandas todas em cada show, porque ele dizia que ele não iria tocar antes de uma banda que já havia abrido para ele. Lembrando que lá no começo o Motley Crue havia abrido shows pro Van Halen. Então o David Roth não aceitou isso aí. Os caras do Motley Crue não acreditavam muito nisso e nem entendiam isso, porque argumentaram com ele, falaram, mas nós vamos tocar para públicos estimados em uma média de 50 mil por show, né? Mas ele permaneceu irredutível. Então Diamond Dave acabou não aceitando isso aí, e o Motley Crue acabou rolando, né? Essa simbiose entre eles. O Motley Crue foi atrás de outra banda. E a banda que eles acabaram com a qual se acertando foi o Def Leppard. E essa turnê foi muito bem sucedida com a abertura da Joan Jett e o Def Leppard e o Motley Crue fazendo os shows de fundo aí, numa turnê que marcou uma volta triunfal aí pro Motley Crue. E a coisa continuou muito bem para eles, né, por mais alguns anos, até que houve mais um pequeno revés. O Mick Mars, guitarrista, ele é um cara que, assim, desde que ele entrou no Motley Crue, ele já apresentava problemas de coluna, um problema crônico que ele tinha na coluna, e que provocava dores para ele tocar ao vivo, né? Mas sabe como é que é? Enquanto o cara é jovem, o cara tomava ali alguns remédios, né, entre aspas, aí, né, mesmo, e ia tocando. Depois, quando ele ficou mais velhinho, aí a coisa começou a ficar mais difícil. Então ele resolveu que ele não ia mais se apresentar ao vivo, a não ser assim muito esporadicamente, mas não ia mais fazer turnês com o Motley Crue. E aí ficou aquele mal entendido, né? Foi uma saída assim muito mal explicada, porque ele disse que ele não ia mais fazer turnês, mas ele continuaria na banda compondo e gravando. Enquanto que a banda entendeu que, né, a alegação da banda, que se ele não ia mais fazer turnês, ele estava se demitindo do grupo. E eles contrataram o guitarrista Johnny Five, um ex-banda do Marilyn Manson, que entrou para o Motley Crue. E o Mick Mars, então, acabou sendo saído. Então ficou aquela história, né? O Motley Crue alega que o Mick Mars se demitiu. O Mick Mars alega que ele não se demitiu, que ele foi demitido. Então aí virou uma briguinha judicial entre eles, né? Mas entre outras coisas, além dessa briguinha judicial, o Mick Mars já lançou um disco solo, que é muito legal também, e os fãs do Motley Crue têm que conferir. Mas de qualquer forma, egos à parte, problemas à parte, a banda continua aí, já prometeu mais discos aí a serem gravados, e o que ficou de legal pra gente são os grandes trabalhos que a banda produziu durante toda a sua história, né? Todas as suas lendas, todos aí os seus exageros, todos os seus vídeos, tudo que tem de legal, as suas influências também, né? Uma banda que influenciou muitas outras, e uma banda muito legal pra gente curtir aí, e só de falar que é uma das grandes do hard rock californiano já é uma garantia de qualidade
para qualquer um que goste do rock and roll de verdade, de música de boa qualidade. Então, moçada, fica aí essa resenha sobre o Motley Crue. Voltaremos a falar muito mais a respeito da banda, assim, em aniversários de discos, em curiosidades e muito mais, né? Tem aquele nosso colega lá que pediu a resenha. Então, não vai ficar por aqui não, nós vamos falar ainda muito mais do Motley Crue, sempre que tiver alguma curiosidade, alguma coisa nova ou coisa velha mesmo que a gente tem que trazer aí à baila para comentar aqui no canal, como nós sempre fazemos. Falou, moçada, então confiram lá o Motley Crue, tá? Essa grande banda dos anos 80, a gente fala dos anos 80 porque surgiu naquela grande fase, né, do hard and heavy ali dos Estados Unidos. Mas uma banda que atravessou depois décadas, está aí até hoje, e muito legal, que a gente tem que conhecer, tem que curtir e apreciar. Beleza? Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!